Esses dias estava falando com o Genpo Roshi, que foi um dos meus professores em Los Angeles, e ele comentou sobre isso, né? Que existem duas ordens budistas muito importantes. Uma delas é o da Terra Pura, em que acredita-se firmemente que nós precisamos do apoio do Buda Amitabha, é o Buda da luz infinita, e que se a gente pedir para o Buda Amitabha, falando Namo Amida Bodhis, Namo Amida Bodhis, Namo Amida Bodhis, a força desse Buda Amitabha nos liberta, nos leva ao despertar. E o Zen costuma dizer que não é uma força externa, você é o Jori, que é a força do seu corpo, da sua determinação, que leva você ao despertar. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me perco na Sangha. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo Jinjin Mimyoho Hyakusen Mango Nansogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Esse é o poema de abertura de ensinamentos. Sempre que a gente vai dar algum ensinamento, a gente faz esse poema, né? Dizendo que o Dharma, os ensinamentos são profundos e sutis, que é raramente encontrado, mas que agora a gente tem essa oportunidade, né, de ver, ouvir, entender e pôr em prática na sua vida. Não é só ver, ouvir, é papim, papim, não adianta. Papim, papim, não tem que papim, pum. Eu brincando com vocês, tá bem? Então, nós estamos lendo aqui Shizenbiku. Eu fiquei 2 semanas sem aparecer aqui. Eu fiz uma cirurgia no meu olho direito. Não é aqui não, aqui tem uma batidinha, machucadinha. Mas eu me fiz, né? Tá engraçado, tem uma coisa aqui, né? Tá descascando, eu bati em algum lugar. Pois é, a cirurgia não foi aqui na cabeça não, viu? A cirurgia foi aqui no olho. Ah, eu já sei o que é. É porque muitas vezes eu tenho que colocar, tá vendo? Saiu? Eu tenho que colocar uma bandagem no olho, assim, sabe? Uma coisa de plástico. E ele tem um durex, uma coisa que a gente põe para segurar. Primeira vez que você está participando de uma live minha, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Boa noite a cada um e todos vocês. Para participar um pouco com o Nichiren Daishonin, que bom. Namo. Um beijo de Portugal, da Santa Terrinha. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Hora de Manaus, muito bem. Wilkinson Cardoso. Eu devo ir para Manaus em fevereiro. Me aguardem aí, Lisboa. Acho que ano que vem talvez não vá dar para ir. Amapá, que delícia. Muitas energias positivas a todos vocês. Que bom que os vídeos ajudam você. Olha Rio de Janeiro, Cláudia Ferreira. Beijinhos de Portugal. Portugal eles falam assim, beijinhos. Não é gostoso beijinhos? É uma doçura. Me dá muito gosto. Forte abraço de Fortaleza, em Bahia, eu vou estar em Mato Grosso, Brasília, gente, estamos todo mundo junto, Recife. Dia 26, eu vou estar dando uma palestra para o Festival de Yoga da Bahia. Eu vou daqui de São Paulo mesmo. Olha, Pernambuco, BH, Itajaí, Santa Catarina, Pará, nossa, Alagoas, estamos juntos, gente. Bragança Paulista, tem um monge lindo aí. Beijão de Salvador, Bahia, Portugal, beijinhos. Salvador, da Bahia já tá beijo, né?
Cotipora, Rio Grande do Sul. Uma excelente noite a todos vocês. Orlando, na Flórida. Sydney, na Austrália. Gente, nós estamos no mundo, não é isso? Araxá novamente, aquele maravilhoso hotel de Araxá, né? Vamos esperar, agora vai melhorando, né? A Covid estava melhorando, eu já estava andando sem máscara e tive que pôr máscara de novo. São Bernardo do Campo, BH, Cascavel, no Paraná. Nossa! Muito bem, Teresina, Manaus. Tamo junto, gente. Eu estava lendo um livro aqui, é um livro antigo, sabe? É um livro do século XIII. Imagine, o cara que escreveu isso, ele é de 1200, quando ele nasceu, e ele morreu em 1253. Ele chamava Mestre Eirei Dogen. Eirei Louveira, Nova York, muito bem, Curitiba, Bagé. Vocês estão vendo os jogos da Copa? Gratidão, Capela do Alto, Coconut Creek, na Flórida. Nossa! Eu morei na Flórida, em Cocoa Beach, que era perto do Cape Canaveral. Bem legal lá, achei era lindo. A casa ficava na praia, casa verde lá. Nossa, era uma delícia. A gente saía assim da casinha que estava e já estava com o pé na areia. E eu tinha os cachorros grandes, sabe? Era um dog alemão. E eles iam todos para a praia nadar. Era uma belezinha. Sorocaba, Fortaleza, Blumenau, Ribeirão Pires, Socorro, São José dos Campos, Capão Novo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, BH, estamos juntos, né? Araçoiaba da Serra, olha, São José dos Campos, Socorro, em São Paulo, Ribeirão Preto, tem o budismo da Nitirei, né? Nam-myoho Renge Kyo, Toronto, no Canadá, São Bernardo, Americana, Florianópolis, Barra do Chapéu, nossa, Goiás, Galícia, na Espanha, que va, arriba Espanha, Brusque, Joinville, Espírito Santo, nossa gente, Osasco, São Paulo, Santa Catarina, estamos juntos. Pernambuco, Encantado, terra do Cristo Protetor, Campinas. Hoje, sabe o que me mandaram? Uma fala do Papa Francisco. Eu achei tão interessante porque ele diz assim para as pessoas jovens, vocês têm que ser transgressores. Não sejam conformistas, não se conformem. Vocês podem transformar o mundo, a realidade. E é verdade, não é? Nós todos podemos. Nós temos que transgredir e não nos conformar. É assim, não é assim nada. Pode ser diferente, pode ser muito melhor. E vai depender de nós. Olha, Três Coroas, Natal. Gente, que maravilha. Itabuna, na Bahia. Tamo junto. Vai ter agora o Festival de Yoga da Bahia, no hotel que se chama Estela Maris, lá perto de Salvador. Me convidaram para no dia 26, sábado. Eu faço uma palestra para eles online aqui de São Paulo, das 6h30 da tarde às 7h. Se vocês estiverem por lá, se quiserem passar por lá, eles aceitam pessoas assim, sabe? Mesmo que você não faça todo o final de semana, você pode assistir uma palestra, você pode ir lá para uma aula de yoga. Tem professores maravilhosos, gente muito boa. Porto Alegre, Orizona de Goiás, Japão, eba, meu Japão querido, Petrolina. Essa paz a gente tem que achar em nós. É um treinamento. Se a gente treina a pensar, a gente treina a meditar e a gente treina a paz. A paz que habita em mim é a paz que habita em você. Mas se ela não for estimulada, ela não surge. Então tudo é questão. A mente, a coluna erecta, não é isso? Poços de Caldas. Muito bem. Aí uma pessoa disse assim, uma coisa que Buda dizia, e que Dogen Zenji, mais fundador da nossa ordem, esse aqui, ó, lá do século XIII, lá no Japão, o que ele fala? Que a gente não é naturalista. Eu hoje na rádio falei a frase do meu pai, era naturalista, ele diz assim, una regia in natura inversus, só há uma direção a seguir a natureza. Diz assim, não é bem assim. Não é bem assim. E as pessoas precisam saber que a gente tem que criar karma benéfico e que nós modificamos o passado e o futuro, modificando o presente.
e que por isso não é dizer que é só como a natureza e seguir a natureza apenas. Você transforma essa natureza. Nós transformamos, não transformamos? Você põe cercas, você tira árvores ou eu prefiro, sabe, a gente colocar mais árvores no planeta. A gente comprou um terreno muito bonito, que 2/3 do terreno em Campos do Jordão é mata. E qual a minha ideia? É colocar mais árvores lá. Colocar mais vegetação, não é tirar a vegetação. Eu falei, eu não quero que tire uma árvore. Eu não quero que tire uma planta desse lugar. Eu quero que a gente aprenda a conviver com a natureza assim como ela é. E criar condições de termos mais árvores, mais araucárias, mais ipês, mais cerejeiras. Fazer um lugar lindo, com esse povo de pé junto conosco. Vocês sabem que é por causa das árvores que a gente tem um clima melhor, que tem água, que tem capacidade de ter mais água natural. São coisas que a gente não pensa, né? Está tudo interrelacionado. As árvores embaixo da terra, elas se comunicam, elas passam vitaminas umas para as outras. É uma coisa incrível que existe essa comunhão na natureza. E a gente precisa reaprender. A gente pode reaprender com os povos nativos, né? Com os povos originários, que ainda estão em contato, ainda fazem essa comunhão, esse casamento entre o céu e a terra, né? É isso aí. Céu azul, Valparaíso de Goiás. Muito bem. Havia um monge que dizia o seguinte, o nome dele é Paramartha Sanzo. Paramartha Sanzo é Shintai Sanzo. Significa Shintai, que significa Shin é verdadeira e Tai é filosofia. Representa a palavra em sânscrito Paramartha, que é o nome do monge. E Sanzo foi um título que ele ganhou porque ele era um grande estudioso das três cestas do budismo, né? Que é preceitos, que é a vida ética, né? Que é as práticas meditativas e os comentários, né? Muito bem. Então, Paramartha, ele viveu de 449 a 569. Ele era do oeste da Índia. E ele foi convidado à China pelo imperador Wu de Liang, que é uma dinastia mais ou menos em 546. E ele traduziu 64 sutras e outros livros no chinês, incluído o Sutra da Luz Dourada. Era uma pessoa muito maravilhosa. Ele dizia que na China tinha 2 bênçãos. A primeira é que não há Raksanas. Raksanas são demônios malignos, que não há maldade, não há o mal. E o segundo, que não existem não budistas. Olha! Não existem não budistas. Makashikan. Makashikan Hokyo Denkugetsu. Está no fascículo 10 do 2. Enfim, era o que ele falava. Essas palavras são importadas, na verdade, por brahmanes não budistas, que viviam no oeste. Achou bonito, achou que era legal, disse assim, não. Claro que existe o mal e claro que existem não budistas. Só quem fala isso é quem não entendeu o budismo ainda. Raksanas nunca foram vistos, mas não significa que eles não sejam descendentes de não budistas. Assim, a razão porque é uma nação menor, numa terra remota, e nem mesmo o nome da Índia foi colocado no centro. Poucos aprenderam o Dharma de Buda. E nenhum foi capaz de compreender o estado da experiência, como foi na Índia. Um mestre do passado disse: hoje há muitos que voltaram à vida secular, temerosos de ter que prestar serviço ao rei, entram em lugares não budistas, mas roubam os princípios do Dharma de Buda.
a fim de secretamente tentar compreender Lao Tse e Confúcio. Eles criam, na verdade, uma grande confusão. E os principiantes deludidos, sem saber o que é verdadeiro e falso, dizem que este é o Dharma dos Vedas que está se desdobrando. E ele fala, lembrem-se, aqueles que causam confusão, que não sabem o que é verdadeiro e falso, aqueles que misturam, são pessoas deludidas, que estão em todas as partes. Não só são grotescamente estúpidos, mas é uma falta de respeito aos mais antigos. Isso é óbvio e evidente. Entre os monges da dinastia Sung, da época atual, poucos reconhecem que Confúcio e Lao Tse são inferiores ao Dharma de Buda, que não são a mesma coisa que o Dharma de Buda. E é preciso entender que é diferente. Apenas meu antigo mestre, Tendô, o Buda Eterno, claramente compreendeu que o Dharma de Buda e Confúcio e Lao Tse não são a mesma coisa. Ele passava esse ensinamento dia e noite. Embora houvesse professores famosos de sutras e comentários, de grandes possibilidades de falar muito bem, eles não perceberam que o Dharma de Buda superava os ensinamentos de Lao Tse e Confúcio. Nos últimos 100 anos, muitos desses palestrantes estudaram aquilo que era conveniente às pessoas que praticavam Zen e que procuravam o estado da verdade, tentando roubar a sua compreensão. Eles estavam muito errados. Nos ensinamentos de Confúcio, existe a pessoa da inteligência inata. Nos ensinamentos de Buda, não existem pessoas de inteligência inata. No Dharma de Buda, existe a explicação do que é uma sarira, ossos sagrados, né? Mas nunca deles, nem Confúcio e Lao Tse, falaram de relíquias sagradas. Eles misturam penetração e não penetração. Hongo, vamos ver quem é esse Hongo, está aqui embaixo. Discursos de Confúcio, é um texto fundamental do confucionismo, diz o seguinte: aqueles que sabem desde o nascimento são os melhores. Aqueles que sabem através do estudo estão em seguida. E aqueles que leem, aprendem com dificuldade estão atrás de todos. E aqueles que deixam de aprender com dificuldade são as pessoas mais inferiores. Isso é um texto que está lá no confucionismo. E aí Dogen Samar diz, se houver inteligência inata, é uma negação da causalidade, é um erro. No Dharma de Buda não existe uma doutrina que negue a causalidade. Quando o monge do 4º estágio de dhyana chega ao final de sua vida, ele cai no pecado, no erro de ofender Buda momentaneamente. Por se achar que o ensinamento do Dharma de Buda é o mesmo que os ensinamentos de Confúcio e Lao Tse, seu erro é uma ofensa a Buda através de toda a vida. Esse é um erro grave. Rapidamente, mudem de opinião, saiam do falso. Considerem o Dharma de Buda. Não considerem que é a mesma coisa que Confúcio e Lao Tse. Aqueles que têm esse ponto de vista não são capazes de perceber que existem estados malévolos. Vocês devem se lembrar, eles não conheciam o Dharma nos 3 tempos, nem sabem da verdade de causa e efeito. Nem sabem que existem 6 céus, nem sabem do Dharma no mundo triplo, não sabem de um pequeno mundo que se subdivide em milhares.
Como é que podem saber? Nesse país solitário da China, apenas seguidores que não ascenderam ao nível do imperador, eles não podem ser comparados com o Tathagata, que é um dos epítetos de Buda, né? Que é o rei de todos os mundos. Alguns chamam de Deus, gente. Mas não é Deus. É um ser humano que desperta, que acorda. É um Buda. E diz que até as deidades celestiais, dia e noite, veneram e o guardam e pedem a ele que pregue os ensinamentos. Não são pessoas comuns. Eles não estão no circuito mundano. Existem pessoas que nunca conheceram a verdade da transcendência e da salvação. Como que eles podem conhecer os métodos do Tathagata? Que todos os dharmas são a forma real. Se nunca perceberam o mais honrado do mundo, ele faz uma crítica das pessoas na China que naquela época diziam que era um tripé, o confucionismo, taoísmo e budismo. E ele fala, não é um tripé, são coisas diferentes, não são a mesma coisa. Ensinamento de Buda é diferente. E assim vai. Eu não estou podendo ler muito, a luz ainda me afeta um pouco, a minha cirurgia no olho direito foi muito bem, mas dizem que leva 2 meses para voltar a ficar perfeitamente bem a visão. Então, o que acontece, vocês estão vendo, esse olho aqui está mais fraquinho, a luz me incomoda muito, eu vou ter que desligar, vou pedir desculpas a vocês, que eu não vou poder ficar falando muito aqui e nem ficar lendo esse texto, que eu aprecio muito, sabe? Mestre Dogen Zenji Sama, que é o fundador da nossa ordem, e ele nos ensina que não é nem dentro nem fora. A gente sempre acha, vou procurar dentro de mim. Sim, dentro de você está todo o universo que está fora de você. E quando você percebe isso, que não é nem dentro nem fora. Esses dias estava falando com o Genpo Roshi, que foi um dos meus professores em Los Angeles, e ele comentou sobre isso, né? Que existem 2 ordens budistas muito importantes. Uma delas é o da Terra Pura, em que acredita-se firmemente que nós precisamos do apoio do Buda Amitabha, é o Buda da luz infinita, e que se a gente pedir para o Buda Amitabha, falando Namo Amida Bodhis, Namo Amida Bodhis, Namo Amida Bodhis, a força desse Buda Amitabha nos liberta, nos leva ao despertar. E o Zen costuma dizer que não é uma força externa, você é o Jori, que é a força do seu corpo, da sua determinação, que leva você ao despertar. Eu tenho um grande amigo que é o monge Sato de Brasília, ele agora está se aposentando, né? E que ele diz, monja, não existe um budismo brasileiro onde dentro e fora estão juntos, onde a força do voto do Buda Amitabha, que seria como Jesus, né? Eu entrego a minha vida para salvar vocês, e outro diz, não, eu tenho que criar forças em mim para poder salvar a mim ao mundo. Mas os dois não funcionam juntos? Será que não são 2 aspectos da mesma realidade? E falando com o Genpo Roshi, ele me disse uma coisa muito interessante. Disse assim, eu faço muito zazen, ele diz, eu sento todos os dias, às vezes 5 horas por dia de meditação, principalmente à noite, quando não tenho sono, eu me sento e medito. E ele disse assim, muitas vezes eu fecho os olhos e procuro encontrar dentro de mim um estado de paz, de quietude, de sabedoria, de transcendência. E uma determinada noite eu estava fazendo isso quando eu abri os olhos. E quando eu abri os olhos eu vi o céu, todo estrelado. Ele mora no Havaí, numa área que não tem luzes do lado de fora. Ele dizia, eu senti alguma coisa externa a mim, que me elevava de tal forma que não era eu.
que não era eu. Mas foi muito rápido. E talvez isso é o que a gente chama de Zanmaya ou Samadhi, ou Zanmaya ou Samadhi dos Samadhis. Quando essa força, e nós falamos que é preciso ter uma comunhão espiritual com Budas, uma comunhão, comungar, tornar-se, reconhecer-se em cada Buda. Os Budas fora de nós e os Budas em nós, que se juntam, que se completam e nos levam a um estado de plenitude chamado de Nirvana. Isso é possível. Então não pense que eu não posso ser budista porque eu não creio em Deus. Nós não falamos essa palavra Deus. Nós falamos que há muitas deidades, né? Porque era a linguagem da Índia antiga. Mas que existe um estado desperto e que é uma comunhão entre os seres humanos e os seres despertos, os Budas. E que até os seres celestiais vêm pedir aos Budas que, por favor, mostrem o caminho. Que assim seja. Que vocês tenham uma maravilhosa noite. Que vocês descansem bem esta noite. E quem sabe a semana que vem eu esteja um pouquinho mais capacitada para conversar para vocês. É muito além de existir ou não existir. É comungar, é tornar-se, sentir-se dentro, sentir-se acolhida, envolvida por esse sagrado. É diferente de crer ou não crer, porque esse é o mundo da dualidade. É tornar-se. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que todos possam se tornar o grande despertar. Até breve, gente.